Olá, crianças do terceiro ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Gente, vamos lá, vamos continuar a nossa revisão. Vamos estudar agora um pouco sobre os gases. Ainda estamos vendo a fundo a nossa parte de termofísica, a temperatura. Mas agora a gente vai começar a ver algumas aplicações dela. E uma delas é o estudo dos gases. E a gente tem que lembrar que, quando eu estou estudando os gases, eu estou estudando gases ideais. Gases ideais, depois eu quero que vocês vejam no revisional de vocês, eles têm algumas características específicas. Por exemplo, eu tô pensando que ele faz colisões perfeitamente elásticas. Eu estou pensando que ele é composto apenas de um material, né? Ele não é composto por vários gases diferentes. Então, eu estou pensando sobre gases ideais. E os gases ideais, eles têm algumas variáveis de estado. Essas características do corpo que vão variar conforme o estado desse gás. Então, eu tenho três principais variáveis de estado. Uma delas é a temperatura. Lembrando que essa temperatura eu vou ter que trabalhar com ela em Kelvin. Por isso eu coloquei aqui a formulazinha para transformar de Celsius para Kelvin. Eu vou trabalhar com o volume. Esse volume também eu vou ter que trabalhar com ele em litros. Por isso eu coloquei a formulazinha aqui de transformação. E eu vou ter que trabalhar com pressão. Pressão, o Sistema Internacional de Unidade é Pascal. Mas alguns exercícios vão pedir em ATM, em atmosferas. Então aqui também tem uma transformação entre eles para a gente conseguir trabalhar. Então vamos lá. Eu tenho que pensar que esses gases eles vão poder se transformar. Então, por exemplo, eu tenho aqui um recipiente isolado, então aqui está fechado, e aqui dentro eu tenho um determinado gás. Esse daqui é o que eu vou chamar de momento 1, ou início. Eu vou aquecer esse gás. Após eu aquecer esse gás, ele vai mudar algumas características. Ele vai mudar a pressão, ele vai mudar o volume, ou ele vai mudar a temperatura. Esse vai ser o momento que eu vou chamar de 2. Então, eu estou falando do mesmo gás que sofreu alguma mudança. Pode ser um aquecimento, pode ser uma compressão, pode ser uma alteração de volume, podem ser algumas coisas diversas. Aqui eu dei o exemplo do aquecimento, que é mais fácil a gente imaginar. E eu tenho uma fórmula, né, uma equação sobre essas transformações gasosas. P1V1T1 é igual a P2V2T2. Ou seja, eu vou pegar aqui o início do meu gás, no momento 1. Vou medir a pressão, a temperatura e o volume. Vou fazer a mesma coisa no final da transformação, aqui no momento 2. Meço a pressão, a temperatura e o volume. Sempre que eu fizer pressão, volume dividido pela temperatura, vai dar igual, independente se é antes ou depois. Posso ter 2 ou 3 transformações, mas saibam que aconteceu uma transformação de um gás ideal. No início, pressão vezes volume dividido por temperatura é igual a, no final, pressão vezes volume dividido por temperatura. Essa é uma fórmula de ouro, que ela tem que ser usada e é muito importante. E eu tenho que lembrar que essa equação ela é usada em transformações gasosas. Então, por exemplo, o que é uma transformação gasosa primeiro, né? Transformações gasosas é a modificação nas variáveis de estado de um gás. Então, para eu ter uma transformação gasosa, eu estou alterando a pressão, o volume ou a temperatura. Se eu mudar uma dessas 3 características, eu estou fazendo uma transformação gasosa. E eu tenho algumas classificações dessa transformação que vão me ajudar com esta fórmula. Vamos ver alguns exemplos aqui. Primeiro tipo de transformação é chamado de isobárica, ou seja, a pressão inicial é igual à pressão final.
Quando tiver este tipo de transformação, aplica aqui na fórmula. P1V1T1, P2V2T2. Se a pressão inicial é igual à pressão final, eu posso cortar, que estão aqui dos dois lados da minha igualdade. Então, na minha transformação isobárica, esta fórmula que a gente viu vai ficar volume inicial sobre temperatura inicial igual a volume final dividido pela temperatura final. Isso vai acontecer, por exemplo, vamos dar um exemplo de quando isso acontece. Eu tenho um gás, este gás vai ser aquecido. Então, aqui eu tinha um gás contido aqui. Quando eu aqueci, esse gás aumentou de volume. A temperatura aqui e o volume aumentaram. Mas a pressão que esse gás faz no meu recipiente permanece a mesma. A transformação isocórica é quando o volume inicial é igual ao volume final. Vou pensar de novo no aquecimento. Eu tenho aqui um gás, eu aqueci esse gás, então a minha temperatura aumentou, mas ele não mudou o volume. Eu mantenho aqui, ó, esse êmbolo pressionado. Então, o que vai acontecer? A minha pressão no recipiente vai aumentar. Quando eu olho para a fórmula, V1 é igual a V2, porque os volumes são iguais. Então, a fórmula vai ficar... Vou cortar aqui e a fórmula fica pressão dividido pela temperatura é igual a pressão dividido pela temperatura. E eu tenho a minha terceira transformação, que é chamada isotérmica. Na transformação isotérmica, as temperaturas permanecem a mesma. Quando eu faço isso, eu tenho pressão... Cortei aqui a temperatura dos dois lados. Pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes volume final. Tem um exemplo aqui, eu tenho um... Aqui tá fechado e eu tenho um gás. Aí eu vou pegar esse êmbolo e eu vou apertar. A temperatura permanece a mesma, mas o meu volume diminui e a minha pressão aumenta. Além disso, eu tenho outra equação importantíssima que eu vou usar no meu estado do gás. Aqui na equação de Clapeyron, eu não estou falando de transformações, eu estou falando no estado de um gás, que é PV igual a nRT, aquela fórmula que vocês veem bastante em química também, né? Depois na aula me lembrem de falar uma forma fácil de vocês decorarem isso daqui. Então, o que eu tenho? Aqui eu tenho um gás, e o que vai acontecer com esse gás? Se eu pegar a pressão que esse gás está exercendo, vezes o volume que esse gás está, é a mesma coisa, é igual que o N, que é a quantidade de matéria em mols que eu tenho nesse gás, multiplicado pela constante dos gases ideais, que é 8,31 joules mol vezes Kelvin, vezes a temperatura. Então, esta é uma forma de eu descobrir algumas características desse meu gás. Então, por exemplo, eu falo para vocês, olha, eu tenho aqui no meu recipiente de 1 litro, um gás que está numa pressão de 1 atmosfera ou de 1 pascal, que eu vou fazer, e a temperatura dele é 110 Kelvin. Qual é a quantidade de matéria que eu tenho aqui dentro desse gás? É só aplicar, põe a pressão, põe o volume. A constante não muda, a temperatura eu aplico em Kelvin. Eu posso descobrir a quantidade de matérias em mol que eu tenho desse gás aqui dentro do meu recipiente. E eu tenho mais uma forma de transformação que é chamada adiabática. A minha transformação adiabática é quando eu não tenho troca de calor. A gente vai ver isso melhor quando a gente olhar sobre o trabalho, tá, gente? Mas saibam que transformação adiabática, eu não tenho troca de calor. E é diferente não ter troca de calor de não ter mudança de temperatura.
Eu posso ter troca de calor e não mudar a temperatura. Então, aqui é uma característica importantíssima de vocês verem. Transformação adiabática não é a mesma coisa que transformação isotérmica. Adiabática não troca calor. Isotérmica não troca temperatura. Às vezes eu posso ter uma relação entre as duas? Pode ser, mas não sempre. Pode acontecer de eu ter troca de calor e não mudar a minha temperatura. Bom, com esses conceitos, eu quero que vocês façam os exercícios 2, 3 e 5 das páginas 80 e 81 do revisional. Esses são os 3 exercícios obrigatórios. Como eletivos, como opcionais, ficam o 1 e o 4. Na próxima aula a gente corrige, tira dúvidas e dá uma levantada em mais algumas informações. Crianças, por hoje é só. Bons estudos, um beijo no coração de vocês e tchau, tchau!